Oi, pessoal, eu sou a Julia Nascimento. E eu sou a Valéria Cima. Estamos aqui no Estúdio Alma, no grupo Jovem Pan, com o podcast Papo de Justiça, que, para quem não sabe, vai ao ar toda segunda-feira, às 2 horas, no YouTube, na rádio 103.3 FM e também está no Spotify. A nossa proposta é levar até você assuntos do universo jurídico de uma forma descomplicada. E o bate-papo de hoje é sobre um assunto que precisa da nossa atenção e merece ser discutido. 1 em cada 3 mulheres no mundo já sofreram algum tipo de violência doméstica. A violência doméstica é um assunto grave de saúde pública e se manifesta de diferentes formas, seja ela física, emocional, financeira. E, infelizmente, acontece normalmente onde deveria ser o lugar mais seguro. Muitas vezes acontece dentro do nosso próprio lar. Então, nós gostaríamos de criar um espaço aqui de acolhimento de informação para a gente entender quais são as causas, as consequências e como a gente pode ajudar essas pessoas que enfrentam essa situação. É isso mesmo, Valéria. E para o encontro de hoje, convidamos a delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, doutora Esther, e a psicóloga Simone Daltoy, que também atua na mesma delegacia. Sejam muito bem-vindos, a gente ficou muito feliz com a presença de vocês. Começando aqui o nosso papo, vocês poderiam conversar com a gente, dar uma palhinha para quem está nos ouvindo, como que vocês entraram nesse assunto, como que vocês se apaixonaram pela profissão que vocês estão hoje? Bom, eu já estou na profissão de delegada de polícia, já vão fazer 40 anos esse ano. Ano de comemoração. Eu entrei em 1985 e já com o desafio de comandar a primeira delegacia da mulher do estado de Santa Catarina e a segunda do Brasil. Ela foi inaugurada dia 27 de setembro de 1985. E nós perdemos para São Paulo por 2 meses, senão nós seríamos a primeira delegacia da mulher do Brasil. Uau! E fiquei pela Delegacia da Mulher 10 anos, né, que é bem diferente de hoje, né, e depois eu tive que percorrer, por motivo até de promoções, outras delegacias da capital. Então, fiz carreira sempre em delegacias, né, até que no governo passado eu fiquei 4 anos mais na parte burocrática. Quando terminou o governo, eu quis voltar de onde eu saí, né? Que seria a DPCAM, para até terminar minha trajetória. Então, eu estou lá vai fazer 2 anos. Aceitei o desafio, que não tem sido fácil. E 40 anos, já tenho tempo para me aposentar, mas cada vez mais apaixonada. Está bem difícil cortar o cordão umbilical. Muita história e experiência, né? Bastante. Conta pra gente, Simone, como que entrasse nessa? Sim, eu já era psicóloga há mais ou menos 20 anos. E no momento de transição de carreira, eu comecei a estudar sobre a psicologia jurídica, a psicologia em interface com o direito. E aí comecei a estudar, comecei a fazer concurso público e passei no concurso de psicóloga policial. Foi em 2015, ano que vem faço 10 anos de polícia. Desde então, eu sempre trabalhei em delegacias especializadas. Trabalhei em Criciúma, né, Delegacia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso. E já desde 2018 atuo na DPCAM aqui em Florianópolis. É um trabalho que não é um trabalho fácil, né? Muitas vezes a gente lida com demandas que não são só da área da segurança, então a gente não consegue resolver tudo, né? Mas é um trabalho também que me apaixona a cada dia. Que aí eu acho que dá aquela sensação de estar ajudando, além do que a gente precisa, não. Além do que um desespero de ajudar aquela pessoa que precisa da gente, e a gente ter a oportunidade de ajudar deve ser muito gratificante, assim, nessa profissão. Então, bora começar, Val? Bora começar. Então, pra gente iniciar o nosso bate-papo, vamos conceituar, então, o que é a violência doméstica? É que muita gente nem sabe o que é a caracterização dela, assim. Como ela se manifesta, né? Eu comentei até que pode ser física, emocional, financeira. Como funciona? Toda mulher que sofre, no caso, a violação de direitos, né? Que são combatidos em todas as esferas, tanto do direito como da... Faltou a palavra agora. Ela passa a ter a violência, como tu falou, a violência patrimonial.
a violência física, a violência psicológica e outros tipos, né? Porque com o tempo a própria legislação está desenvolvendo e está acrescentando outros tipos de violação aos direitos da mulher, ela passa a ser a vítima desse contexto de violência, né? Nós temos hoje na Delegacia da Mulher, infelizmente, uma demanda muito grande de mulheres que nos procuram atrás, né? No caso dos seus direitos. E uma das coisas que a gente vê hoje, o crescimento, não é só a violência física, né? Hoje aparece muito, que é uma coisa que não se falava tanto, né? Que geralmente estas mulheres que hoje são vítimas de violência física, elas sempre foram vítimas de violência psicológica, né? Porque geralmente o homem, quando agride, ele agride não só com a violência física, né? Ele agride também com palavras. Uhum. E aquela a sequência das agressões morais, elas passam a ser a violência psicológica, né? Uhum. Que hoje também é punido, né? Hoje em inquérito policial, hoje a pena é bem maior, né? Então, eu acho que a Simone pode falar mais sobre o ciclo da violência, né? Porque, né? Claro, é muito importante para as pessoas entenderem, é muito importante ela explicar sobre o ciclo da violência, porque dentro da área delas, elas trabalham bem lá na delegacia para as mulheres tomarem conhecimento e saberem o que é o ciclo, para elas poderem, assim que elas sentem... Quanto antes, exatamente, se livrar do ciclo, porque muitas vezes vai se intensificando, né? Sim. Não começa... Eu imagino que a questão, né, como a delegada falou, tem a física, mas está atrelado à verbal. Então, muitas vezes a agressão verbal, moral, enfim, vem antes da agressão física, né? Então, eu imagino que isso faça parte do ciclo, né? Como seria esse ciclo da violência? A violência doméstica, ela ocorre geralmente em casa, né? E a pessoa que comete a violência é uma pessoa com quem a mulher tem vínculos afetivos, fortes vínculos, né? Até, às vezes acontece quando a gente vai fazer palestra em algum lugar, antes de explicar o ciclo. Porque as estatísticas apontam que as mulheres acabam sofrendo mais violências em casa. E os autores da violência são pessoas com quem a mulher tem uma relação de afeto. Pai, marido, ex-companheiro, namorado. E daí, às vezes, sempre tem alguém que fala, mas não tem a lei João da Penha? E daí a gente explica, né? A lei é feita para proteger as mulheres, porque as mulheres acabam se envolvendo em situações de violência, são mais vítimas de violência, em situações em casa, com pessoas do seu círculo de amizade ou seu círculo familiar. Já os homens não, os homens também sofrem violências, mas os homens acabam sofrendo violência na rua, por desconhecidos, briga de trânsito, briga de futebol. Nem é a mulher, esposa, não é a filha. Pode enfim. até acontecer um ou outro caso, mas em as sua estatísticas maioria apontam que isso, então por isso que foi feita uma lei específica, né, para proteger as mulheres. E no caso da violência doméstica, nos relacionamentos afetivos, existe uma estudiosa, uma psicóloga, que desde os anos 80 ela descobriu o ciclo da violência, né? O ciclo, até hoje, ele ajuda a entender um pouco como que a mulher fica nessa situação, né? Como que a mulher demora para sair. Então, o que é uma fase de tensão, que aquilo vai aumentando, 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 até chegar numa violência muito explícita, que pode ser uma violência física explícita ou mesmo uma violência verbal. E daí aquele momento de tensão, de briga. Geralmente é nessa fase do ciclo até que as mulheres procuram a delegacia, né? Depois que sofrem a violência. Com o tempo, ela acaba voltando para casa e voltando para esse relacionamento, e aí entra a fase da lua de mel. O agressor, muitas vezes ele se arrepende mesmo, mas ele entende que não vai mais fazer, faz promessas, o casal entra num relacionamento muito gratificante, que a gente chama de lua de mel, né? A fase da reconciliação, das promessas. E essa parte boa, digamos assim, acaba alimentando esse ciclo e fazendo com que seja mais difícil a mulher sair. Aí, com o tempo, vai aumentando a tensão, né?
A gente diz que a fase da tensão, ela começa a ver que tá para vir uma explosão violenta. A gente diz que a mulher fica pisando em ovos. Sim. Sabe? Porque ela fica com medo de qualquer coisa que ela fale ou que um filho faça, que aquilo venha mais uma explosão, até que ela não dá conta, porque a gente não consegue controlar tudo. E vem de novo a questão violenta, né? E aí o ciclo, como ele tem alguma parte boa e tem a parte ruim, né? O ciclo ele vai se alimentando assim, ele torna mais difícil a pessoa sair da situação, porque ninguém é 100% violento o tempo todo, né? E daí tem uma relação de afeto também. E vem as promessas, eu vou melhorar, eu vou mudar. Aí dura um mês, começa tudo de novo. E aí a tendência é que seja uma espiral de violência, que cada vez a violência vai se agravando mais, né? E que seja mais difícil a situação sair. Na prática, na delegacia, a gente vê que em alguns casos, na fase da tensão, depois de sofrer a violência, as mulheres acabam procurando a delegacia. Mas depois acontece que muitas mulheres acabam deixando, já não tem mais tanta motivação, porque estão na fase da reconciliação, elas acreditam mesmo na mudança do companheiro, né? E sair de uma situação de violência, a gente fala que é um processo. Algumas mulheres levam tempo para sair, né? Não é de uma hora para outra. Eu imagino que existem inúmeros motivos pelos quais elas ficam presas ali também, né? Tem os filhos, às vezes é uma questão financeira também, não quer sair daquela situação e acabar se sentindo também prejudicada. Poxa, mas o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Né? Você não sabe se a pessoa vai te abandonar também. Os julgamentos. Principalmente isso, né? Que ainda existe muito. Que a mulher, ela é infelizmente, ela é julgada quando ela se separa. Ela é taxada, né? Ela é vista de outra maneira. E a gente ainda é educada de maneira diferente, né? A menininha é frágil, né? Tem muita fragilidade. É a coitadinha, é a fraca. Então, isso tudo prejudica muito na hora de a gente tomar as decisões que a gente deve tomar, né? E aí, segundo, vem os filhos. Porque ninguém quer. Principalmente, às vezes, ele é um bom pai, mas é um péssimo marido. Então, é difícil tu romper esse vínculo da criança com o pai e tu vai ficar... Eu não quero ficar por ruim, né? Porque as crianças, às vezes, sentem também. Sim. Né? E tu não quer perder. E, como tu falou, é o problema financeiro, né? Que é muito difícil tu romper isso tudo e ainda ter que arregaçar as mangas e ter que sustentar, né? E tem homens que fazem de propósito, ele não dá pensão só para ver a mulher voltar para ele. Então fica naquele jogo muito complicado, né? Tem pessoas que julgam, né? Uma coisa que eu fico muito revoltada, eu cobro muito isso, não gosto de escutar esse tipo de comentário. Porque a mulher é muito burra, aí voltou pro cara, sabe? Mas assim, se a gente for analisar, realmente é bem complicado. Se colocar no lugar daquela mulher, né? É que o difícil também, que é uma característica, acho que, da mulher, e ainda mais que numa situação de violência ela se sente prejudicada com aquilo, a mulher, quando tem filhos, ela nunca vai se colocar em primeiro lugar. Não. Vai sempre ser a criança. Putz, mas a criança precisa do pai. Mas ele é um bom pai. Ok, separa, ele não vai deixar de ser pai. Só que aí acontece essas coisas que a delegada tá falando pra gente, que aí faz pra prejudicar e no final prejudica uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, que eram os filhos. Porque no final as pessoas, os pais, os agressores, eles não entendem que eles estão fazendo mal pros filhos também. E quando será que isso entra na cabeça pra gente conseguir romper com esse ciclo? Sim, a violência doméstica atinge as crianças, né? As crianças testemunhas de violência, elas têm um impacto também, isso, né? Como é que funciona? Val, vamos situar quem está nos ouvindo, mas depois eu faço a minha pergunta. Para você que está nos ouvindo pela Pan News Florianópolis, nós estamos aqui no Papo de Justiça conversando com a delegada Esther e com a psicóloga Simone sobre violência doméstica. Eu posso fazer um gancho antes da sua pergunta? Pode, depois eu venho com a minha. Queria falar ainda sobre o ciclo da violência doméstica. Então, como que a gente identifica o início do ciclo, né? Que tipo de agressão que vem? É a agressão verbal, mas como ela se manifesta? A pessoa faz uma chantagem?
o que é mais relatado pelas mulheres? A gente vê muito isso, como identificar, né? Eu acho que a gente identifica que está num relacionamento abusivo quando a gente começa a se sentir desconfortável naquele relacionamento. A gente começa a Se sentir sobrando, assim. se sentir, não poder ser você mesma. Você não pode usar a roupa que você quer usar, você não pode trabalhar onde você quer trabalhar, você não pode fazer o horário de trabalho que você precisa fazer. Sempre que você sentir que você está desconfortável, que o seu parceiro está fazendo um controle excessivo sobre o seu jeito de ser, né? E sobre as coisas que você precisa fazer para se desenvolver, é um relacionamento abusivo. Separar dos amigos, né? Tem muito isso, né? Ele começa a namorar, primeira coisa que ele faz é não gosta das tuas amigas, então a partir de hoje a gente vai sair só nós dois. Aí passam a ter uma vida isolada. Ou com os amigos só dele. A família, afastar da família. O que ele fala é o que vale. Né? Isso aí tudo é um comportamento, um comportamento dominador. Né? E que a gente sabe que realmente é muito abusivo e não vai dar certo. E para fazer a denúncia, para ir procurar a delegacia, basta acontecer uma vez e já ir lá procurar ajuda, não quero. Voltei para casa. Como a gente tá falando do ciclo. Voltei para casa feliz. Aconteceu violência de novo. Vou de novo na delegacia. Volto para... Porque a gente sabe que isso acontece. Como a gente tá falando até agora. Então a delegacia tá sempre de portas abertas. Sim. Quem precisa... Sim, vamos saber, né? Que o que a gente estava falando sobre a questão da criança até, no meio desse ciclo. A delegacia também tem um atendimento para a criança. Ele é pensado assim numa proteção para aquela criança que é vítima daquilo, para ela não ter um trauma, assim, né? Que é muito difícil. A criança muitas vezes não entende o que está acontecendo. Nós, na nossa delegacia, nós somos 4 delegacias numa só. Nós atendemos mulher vítima de violência doméstica e familiar. Nós atendemos criança vítima de violência, independente de violência doméstica. Nós atendemos criança e adolescente, né? Nós temos muitos casos de criança e adolescente vítimas, né, de maus tratos e de abandono, principalmente, e violência sexual. Nós atendemos adolescente em conflito com a lei, que é um problema bem sério também, e nós atendemos idoso. Idoso vítima de violência doméstica. Por conta da negligência, abandono, também, maus tratos. O que está dentro do Estatuto de Idoso, que são poucos artigos, acho que são 10, 12 artigos, a gente atende. O resto dos outros delitos do Código Penal, a gente não atende idoso. É mais referente mesmo à violência doméstica, né? Sofre dentro de casa pela família, né? Mas com relação à criança, geralmente a criança está envolvida também no círculo familiar. Porque a criança, geralmente, que é vítima de violência sexual, ela é vítima dentro de casa, né? Ou por alguém muito próximo. Não são dados assustadores, né? E são dados assustadores. Nós tínhamos, há pouco tempo atrás, há uns 2 meses atrás, tinha 800 procedimentos tramitando só de violência sexual na delegacia. Hoje nós estamos com 300 e alguma coisa, porque eu pedi uma força-tarefa, né, porque eu acho muito grave, eu acho que é um crime que tem que ser apurado e rápido, né? Mas ainda nós temos casos, muito caso que elas vão denunciar tarde, que às vezes já tiveram filhos com os pais, né? Tivemos ontem um caso, né, que nós tivemos que o homem já está velho e a menina denunciou que ele assediava sexualmente quando ela tinha 15 anos, né? E ontem ele foi na delegacia dar depoimento e ele disse que nunca faria nada, mas ele aceitou que forneceu o DNA. E nós chamamos a perícia e ele forneceu o DNA porque essa menina teve um filho. E ela diz que o filho é do pai, né? Então ele seria pai-vô, né? E ela acabou abandonando a criança porque não podia suportar a ideia de saber que a criança foi fruto de um incesto, né? Então, isso aí acontece muito, né? Eu tenho, assim, uma tristeza, às vezes eu digo que tenho uma tristeza dentro do meu coração. Imagina. Porque eu acho, por mais que a gente consiga proteger ali, tentar proteger, mas é que
hoje a sociedade não está protegendo o direito às nossas crianças, né? As crianças ficam muito soltas, ou eles não, então, as pessoas não estão enxergando o perigo. Eu sempre digo somente para conhecido, né? Aquela ideia assim que as crianças têm que chegar, vai lá, beija o teu tio, senta lá no colo do teu avô, vai lá, olha a tua tia, vai lá, beija, né? Forçar a criança a ter um contato físico com alguém que ela não está habituada, né? Sim. Isso aí é o maior erro que a gente comete, não é desconfiar da família, mas exatamente o maior abusador está perto, né? Então a criança tem que ter saber que o contato físico, né, é errado, né? Pode ter o carinho, não vou dizer que tem avô que tenha carinho de pegar, mas como diz o lobo mau, né? Tá vestido de cordeiro. Verdade. E até porque a violência contra a criança, ela é uma violência, geralmente a violência doméstica, porque na maioria dos casos também é como acontece na violência contra a mulher. O abusador é alguém familiar ou do círculo de amizade, alguém de confiança da criança. Então, às vezes, a gente ensina tanto os nossos filhos, né? Não fala com os estranhos, não conversa com estranho, mas, na verdade, a gente tem que ensinar essas crianças a se proteger dentro de casa. Próprio ciclo. Né? Dentro do próprio ciclo. Ensinar as crianças de pequenininha sobre consentimento, sobre privacidade também, né? Ensinar o que são partes íntimas, sobre o que são um toque abusivo, o que é um toque carinhoso, para elas irem também se protegendo. Que antigamente não se falava nisso, né? E hoje em dia já existem, assim, formas da gente ensinar. E às vezes as pessoas... mas quando que a gente começa a ensinar uma criança? Desde que ela vai nascendo. A mãe vai, olha, filha, eu vou trocar a tua fraldinha. Quando ela vai, né? Já vai entendendo. É a mamãe, o papai que pode trocar. Essa aqui é uma parte íntima, não pode mexer. Só quem pode mexer é a mamãe, o papai ou a babá que cuida. Então, desde pequenininho, quando você vai tratando com a criança e orientando sobre isso. Porque a melhor... quando a gente chega, às vezes assim, quando vai, né, o pessoal fala como detectar se uma criança está sofrendo algum tipo de violência. Mas a gente só detecta quando não protegeu, né? Então, a melhor forma de proteger é prevenir. Uhum. E às vezes a gente acha que as crianças não entendem, mas elas entendem sim, explicando, estão super espertas, imagina. Sim, a explicação tem que ser adequada à fase de desenvolvimento que ela está, mas desde pequenininho e tratando esse tema com as crianças. Claro, né? já entender o que é aquilo. Né? Ensinar sobre... E a gente sabe através dos sinais. Porque toda criança que está sendo vítima de abuso ou adolescente, ela dá sinais. É isso que eu ia perguntar. Quais são as características de comportamentos que a criança desenvolve, né? Quando ela está passando por uma situação de abuso. Ela começa a ficar recolhida, ela começa a fazer as necessidades novamente na calcinha ou na cueca, né? Ela começa a ter comportamento, às vezes... de sexualidade aguçada. Que mais, Simone? Às vezes até conta, né? Algum gatilho ali que você vai conseguir identificar. Tanto que não existe um checklist, tá? Não existe uma lista assim, porque o comportamento que a criança vai manifestar, ele é muito variável. Algumas crianças não traz um sintoma específico. Alguns sintomas podem ser de outras situações que a criança, outros comportamentos, de outras situações que a criança pode estar vivendo, né? Mas a criança, ela sempre vai dar algum sinal de um sofrimento psicológico, né? Então, pode ser ou voltar a fazer xixi, né? Quando já ter desfraldado, ou voltar a fazer cocô na cama, ou ter muito medo, ou ficar sempre atento a uma mudança do comportamento. A criança era de um jeito, de repente passou a ser do outro. Não necessariamente vai ser que aquela criança foi submetida a alguma violência, mas pode ser alguma outra situação também que a criança esteja vivendo, né? Uma coisa também que é importante notar, se a criança demonstra um conhecimento sobre sexualidade além do esperado para aquela faixa etária dela. Como que ela sabe disso, né? Então, são várias
lados, assim, que se vai... Às vezes a gente fala, um dos nossos trabalhos, né, enquanto psicólogo, é a gente fazer avaliação psicológica em casos muito ambíguos, assim, de quando não há muitos elementos para se identificar se aquela criança sofreu algum abuso ou não. Então eu falo, é como montar um quebra-cabeça. A gente vai tentando analisar e ver as possibilidades que existem, né? A gente não tem bola de cristal também. E nesses casos é muito difícil de ter a prova, né? Porque às vezes não tem uma testemunha. Muitas vezes a violência contra a criança não deixa marcas físicas, né? Na maioria das vezes. Então, o trabalho da gente é meio ir juntando um quebra-cabeça para ver se há indícios ou não. Uhum. E muitas vezes o agressor, ele fala para a criança, né? Não é para contar. Que segredo nosso. Vai apanhar, é um segredo nosso. Então, é bom já conscientizar a criança de que ela deve contar, que ninguém vai ficar bravo, que ninguém vai brigar com ela, né? Sim. Poxa, é bem difícil. É muito importante, assim, a gente sempre fala quando a gente, né, vai nas campanhas e dá palestra, tipo, qual é o melhor jeito de eu proteger o meu filho? É você ter um canal de comunicação aberto com o seu filho. Uma criança que tem medo de apanhar, ela não vai contar se ela se envolveu numa situação, né? Porque ela vai ter medo de o pai ou a mãe achar que ela fez alguma coisa errada, ela vai se sentir culpada. Então, é você ter um canal de comunicação aberto, que o seu filho possa te contar se está com uma dúvida. Tipo, mãe, eu deixei ele me tocar e aconteceu isso. Porque a criança não tem culpa, ela não tem noção, né? Sim. De sexualidade. Só uma criança que é criada com medo de apanhar, medo de brigar, medo de ficar de castigo, ela não vai contar. Então, é muito importante ter esse canal de comunicação aberto com a criança, de acordo com a idade dela, né? A criança saber que o pai, ou a mãe, ou uma outra pessoa é uma pessoa que ela vai poder confiar. E não uma pessoa que vai aí ainda julgar e brigar Ou e que vai brigar. Ai, nada disso, vai lá dar um beijo no tio, como a delegada estava falando, né? Eu gostaria de saber em relação à questão das relações homoafetivas, né? Se existe a violência doméstica ou é só contra a mulher, como que é isso? Ah, só entre homem e mulher, né? Entre homem e mulher... Não, isso aí às vezes até para nós é meio complicado avaliar na hora, né? Porque eles falam na vulnerabilidade, né? Então, se há vulnerabilidade de uma das partes, a gente faz na delegacia. Então, por exemplo, ou se a mulher se declara na hora mulher, né? Então, se identifica como mulher. Então, a gente faz na delegacia. E depende muito do magistrado na época. Por exemplo, agora a doutora Nayara até aceita, mas o outro que estava lá, que era o doutor Marcelo, ele já não aceitava essa identificação, né? Mas hoje já aceitam. E aparece alguns casos assim, mas a gente sempre liga e conversa com a juíza e vê a situação, né, para ver se existe essa vulnerabilidade entre a vítima e a autora, né? Mas é uma coisa que acontece. Acontece. Porque isso daí também é difícil, tem que ficar se atualizando a todo tempo, porque a todo tempo isso muda também. Esses dias apareceu até um caso bem complicado, porque ela, no nome, na carteira, na identidade dela, ela era mulher, aparentemente ela era homem, se declarava, mas chegou na hora, aí ela disse que não, que o documento dela era mulher, então ela era mulher. Então, e a outra, que elas eram um casal, a outra pediu medida protetiva contra essa, e essa aí queria pedir medida protetiva também. Aí na hora eu fiquei até perdida, assim, eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço, né? Como é que eu vou... Aí, para evitar problemas, eu liguei para a juíza e eu acabei fazendo os 2 pedidos de medida protetiva, né? Porque até eu pensei assim, mas eu vou pedir para uma, ela sabe que não pode se aproximar, né? Então, não, mas aí eu resolvi fazer para as 2, já que ela colocou assim, né? Que na hora ali ela tinha o documento, que ela ainda se identificava, né? Aí eu fiz e a juíza deferiu as 2 medidas. Então, assim, todos esses casos mais específicos que a gente tem dificuldade, a gente sempre, como a gente diz, apela para os universitários, né? Porque realmente sempre parece uma coisa diferente,
né? Parecem uns casos, assim, às vezes, que a gente tem que consultar, né? Porque a lei vive mudando e tem hora que é complicado, né? Claro, tanto a gente quanto a nossa realidade, né? Tá toda mudando. Sim, perfeito. E como que funciona quando tem medida protetiva, assim, quando tem filho? A medida protetiva, ela se estende aos filhos, pode visitar normal, exemplo, né? Bom, já entendi, não precisa nem de exemplo. É assim, ó. Geralmente elas não pedem, elas às vezes pedem medida protetiva que estenda aos filhos. Tá? Mas quando não existe maus tratos aos filhos, eles não concedem, tá? Porque aí eles vão ter que decidir isso. O magistrado diz que eles têm que decidir com relação às crianças em outra esfera. Então é na vara da família e com problema e com relação a guarda das crianças, né? Porque eles só tiram mesmo esse contato do filho com o pai só se houver realmente sinais de maus tratos, né? Então, por exemplo, se existe maus tratos das crianças, a gente nem entra muito na esfera da Maria da Penha, né? Porque aí tem a Henri Borel, que hoje tem essa nova lei para proteção das crianças quando ela está em risco. Aí a gente entra com o pedido da Henri Borel, que bem analisado, que tenha todos os indícios que a criança está sofrendo, está em sofrimento e em perigo. Aí o juiz determina o afastamento da convivência do pai com as crianças. Entendi, então é bem mais específico. Na verdade, a gente trabalha com a do idoso, né? A Henri Borel, para proteção das crianças, e a medida protetiva da Maria da Penha. Então, eles geralmente não dão, tá? Só se... Aí, quando a gente vê que realmente existiu violência contra a criança e que a criança está em situação de risco, a gente usa outra... Para ficar mais forte a proteção, a gente usa a Henri Borel. Entendi. Eu gostaria de entender quais são as medidas, né, que a lei assegura a essas vítimas de violência doméstica para que elas se sintam mais seguras. Então, eu posso pedir prisão, eu posso pedir medida protetiva, eu posso pedir o que mais? Afastamento do lar? Não, tu faz assim, Tu narra a tua situação, né? Que tu está sofrendo ameaça de morte, que tu está sofrendo violência psicológica, que tu foi agredida. A gente faz o boletim de ocorrência, a gente pergunta para ti. Tu preenches um formulário de avaliação de risco, que nesse formulário é importante, eles não aceitam a medida protetiva sem esse formulário. Que esse formulário, eles avaliam o risco da situação. Ali tem diversas perguntas que a gente faz nesse formulário, que a gente vê a situação de perigo que tu estás. Se ele tem arma, se ele já te agrediu outras vezes, se ele é perigoso, se ele sabe o que tu já passou. Perfeito. Então, ali a juíza avalia a situação que tu está passando, né? Por exemplo, se tu coloca que ele tem arma, na mesma semana chega a busca para mim para ir buscar a arma que ele tá. Tá? Porque assim é bem rápido, a coisa funciona bem rápido. Então, aí quando eu termino de fazer isso, a gente faz o ofício, tu assinas e eu peço a medida protetiva. Aí eu vou perguntar para ti, tu queres só a medida de proteção? Aí tu vai dizer sim, só quero medida de proteção. Tu quer que ele afastar ele do lar? Quero. Tu quer... se tu tá na miséria, no caso, queres a provisória pensão, aí tu pede. Não quer dizer que ela vai dar tudo, porque ela vai analisar, mas tu pode pedir ali, tá? Então a gente entra, em 48 horas ela vai dar resposta para ti. Aí o oficial de justiça entra em contato contigo através do WhatsApp, aí ele diz, olha, foi concedido ou não a medida, né? A partir deste momento né? A gente vai intimar o autor, ele deve se afastar, não pode se aproximar de ti ou 200 metros ou 100 metros, o que tu pediu, né? E tu vai fazer parte agora tu tens que te cadastrar da PM. Na Rede Catarina. Na Rede Catarina de proteção, né? Porque aí tem o botão do pânico. Tá. Aí tem o botão do pânico, que se ele se aproximar de ti, descumprir a medida a partir do momento que ele toma
ciência que ele está sob medida protetiva. Porque se ele não assinar, ele não descumpriu. Tá, perfeito. Aí tu vai ligar para a polícia militar e dizer, olha, ele está perto de mim, ele está na minha casa, ele está me ameaçando. Então a polícia militar pode prendê-lo, levar para a delegacia e ele é preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Tá? Então, a partir do momento que tu pedes a medida protetiva, estás na delegacia, eu vou perguntar para ti, você quer abrigamento? Porque tem muitas mulheres que saem de casa e não tem onde ficar. Aí a gente encaminha para o abrigo de mulheres vítimas de violência, junto com as crianças. Neste abrigo, são mulheres que não têm condições financeiras, elas são encaminhadas para o programa, para um programa para elas receberem Bolsa Família, encaminhá-las a emprego. As crianças são encaminhadas a colégio, a escola mais perto do abrigo. Então, elas podem sair para trabalhar, as crianças. Então, elas tentam ou encaminhá-las, uma passagem para mandar elas de volta para a família, perto da família. Então, a rede que a gente tem funciona muito bem para a mulher. Que bacana. E tenta-se manter o sigilo também dessas informações, de onde, em qual abrigo ela está, em qual escola? Sim, sim. Apesar de que, né, sabe? Sim. As informações correm. Elas mesmas, às vezes, elas falam. Contam, né? Elas contam onde estão. Vamos fazer só uma pausinha para situar o pessoal que está nos ouvindo. Esse é o podcast Papo de Justiça. Estamos aqui com a delegada Esther Coelho. Esther Coelho? Falei certo, perdão. E a psicóloga da delegacia, Simone. Que eu ia perguntar? Pode continuar, Val. Tá, então vamos lá. Tem mais uma pergunta em relação à questão das medidas ainda. A gente falou sobre o agressor e também sobre a possibilidade de afastá-lo ali dos filhos. Eu posso estender também uma medida para tentar afastar? Às vezes existe outras pessoas da família envolvidas também. Então, a minha irmã também se envolveu ali na situação e também está correndo um risco e pode ser que esse agressor venha a prejudicar ela também. Não ser só a vítima, né? Sim. Eu consigo acolher ela nessa medida Se for também. comprovado que realmente ela está sendo vítima, também. Consigo estender para essas Porque pessoas. ali diz que a violência ali no caso, né, violência doméstica e familiar. Então, se tiver todo mundo no contexto, ou ela pode dar, sim. E a questão também é de ele pagaria uma pensão, esse agressor, à mulher e também poderia ser designado um serviço social para ele fazer como se fosse uma medida, não uma medida criminal, mas uma pena. Entendi. Eu já vi nas sentenças alguma coisa, né, para ele, né, que ele tem que frequentar alguma coisa, né. Mas assim, a gente não acompanha muito, né, porque não dá, que é muita coisa. É muita coisa. Nós temos hoje uma média de 4.000 procedimentos tramitando na delegacia de tudo, né. Aqui, o Tribunal de Justiça, eles têm em parceria com a UFSC grupos reflexivos para homens que estão em situação de autores, né, envolvidos em situação de violência. Então, algumas vezes, na sentença, o homem participar desses grupos, né? Obrigada. Que são grupos que visam uma psicoeducação, uma reflexão sobre as masculinidades, faz também uma reflexão sobre os papéis de gênero, né? Visam, assim, promover uma reflexão, assim, de como esse homem, ele usa a violência como forma de resolver os problemas. E o Brasil todo, esses grupos está sendo muito bem visto, porque o que a gente vê, né, delegada? Que não é só a responsabilização, também é necessário uma psicoeducação, uma reflexão desse homem, uma tomada de consciência. Porque não adianta trabalhar só a mulher, porque a mulher, ela já sabe os direitos dela, né? Eu acho que tem que ser um trabalho que tem que ser feito na base para que os meninos também, né? Porque como é que nós estamos criando os nossos meninos? Né? Hoje eu tenho na minha família, eu tenho um neto pequeno, então eu tenho que ver como é que a minha filha está educando o meu neto. Ele respeita as amiguinhas dele na sala de aula? Como é que a minha filha se
comporta quando acontece isso. É que é o tratamento desde como... Né? Então, eu acho que é lá atrás. Porque hoje é muito difícil tu mudar a cabeça de um homem de 50 anos, 40 anos. Sim. Porque ele acha que aquilo ali é correto. Ele foi criado assim. Às vezes, ele repete. Né? Exatamente. Às vezes sofreu isso com o pai e ele era uma vítima. Exatamente. Ele também é vítima, ele apanhou também, né? Então, ele acha aquilo ali... Ele acha normal, né? Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito desde a base. A criança nasce, tu tens que ensinar que são seres humanos. Sim. Nós somos diferentes, que é menino e menina, mas que o tratamento, o respeito tem que ser igual. E falando sobre Florianópolis, Santa Catarina, vocês acham que com o tempo as coisas estão melhorando, estão piorando? Porque um dado que muita gente vai lembrar é que durante a pandemia ali parece que deu um boom. Que aí as pessoas ficaram mais em casa. E com o tempo, depois da pandemia, melhorou, piorou? Como que está sendo na experiência de vocês? Bom, eu tenho feito estudo, né? Porque eu estou ficando preocupada. Porque com esse problema da migração acentuada de pessoas com a propaganda que nós vivemos numa capital que não tem problema, está vindo muita gente, não posso citar os locais, né? Mas está vindo muita gente que vivia em bolsões de pobreza e violência. Então, infelizmente, essas pessoas estão dando muito trabalho para nós, porque elas já estão vindo, inclusive, com medida protetiva. Elas estão fugidas aqui. E os autores estão vindo atrás. Então, está dando um trabalho porque eles já vêm com mandado de prisão, né? Elas estão vindo com medida protetiva. Hoje eu recebi uma mulher que veio da Colômbia. Sim. Uma colombiana. Acredita que a mulher já passou não sei por onde, veio com medida protetiva, queria abrigamento. Estava em situação de rua e ele veio atrás dela, pediu abrigamento. Meu Deus. E o pessoal da assistência social tentando colocar a mulher na Colômbia. Aí a gente tem venezuelano, mais venezuelano, né? Mais o povo brasileiro, infelizmente, que vivia mais em bolsões de pobreza e de violência. Sim. E eu noto assim, ó, que está vindo muita gente. O norte da ilha hoje é recordista em violência contra a mulher. Porque só a quantidade de gente que mora lá também, né? O norte da ilha tá cheio e gente que veio nessa mesma situação, que veio de fora. E todo mundo fala que norte da ilha sempre tem lugar. Ingleses, por exemplo, um bairro enorme. E a gente vê as situações só piorando. Isso é muito preocupante, realmente. É uma região que futuramente vai ter que ter uma delegacia da mulher. Eu tenho as celas lilás do norte e do sul, né? Que é um braço da DPCAM para as pessoas não terem que vir até o centro. Ah, tá. Mas a gente tem muita ocorrência no norte da ilha. Mas assim, ó, além do índice de violência, também o grau da... A brutalidade, assim? A brutalidade. Entendi. É facada, sabe, queimada. É uma coisa assim que a gente não tinha o hábito de ver. Sim. Né? E outra coisa também que eu digo, que às vezes a pessoa diz, besteira, esse negócio de medida protetiva que saísse quando o cara quer matar. Realmente, quando o cara quer matar, ele vai lá e mata, ele não... Sabe, a mulher às vezes até favorece que o cara mate, porque ela sai escondida e vai encontrar com ele, né? E ele arma toda a situação para matar. Mas só que a medida protetiva já salvou muitas mulheres, sabe? Porque o trabalho que a gente tem feito lá na DPCAM, que a gente chama, a gente sabe, tem muitos homens que não dão ouvidos, mas tem muitos homens que eles respeitam. Que dá um medo, assim. Eles respeitam, eles vão, tu intimidam. Então, assim, ó, porque quantas mulheres, de todos esses casos que a gente tem, que eu tenho ali do ano, quantas medidas, nós já estamos com 55 medidas protetivas, né? Quantos feminicídios a gente teve até agora? Acho que um, né? Esse ano? Acho que um. Então, eu digo assim, quantas mulheres já foram salvas? É verdade. Né? Então, isso fica não é um consolo, mas um aviso para as mulheres que acham que a medida protetiva e procurar a delegacia não adianta. Adianta sim. A gente tem profissionais bons ali, a gente atende
Nossa, por dia a gente não dá conta de atender, a gente tem um acolhimento, nós temos psicólogos policiais que acolhem, tem a rede de proteção, principalmente com relação à violência sexual, que a Simone fala Quando também. a mulher ela faz o BO, né? O que a gente fala? A responsabilização do autor é importante, mas também é importante quando ela vem fazer o boletim de ocorrência e pede a medida, ela acaba entrando na rede de proteção do Estado, né? Então, os diferentes órgãos vão fazer o que estão a seu alcance, o que podem fazer para ajudar, ver se ela precisa de um abrigamento, né? Ver se é medido o caso, ver se precisa ser encaminhada para assistência social. Então, o BO também é importante para isso, que acaba sendo a porta de entrada para a mulher acessar outros serviços que ela precisa, além do serviço, né? da parte da polícia. Claro. E como vocês já se viram numa situação de serem mulheres trabalhando nisso e vocês se sentirem acuadas por algum agressor? Ou eles não têm essa coragem dentro da delegacia? Porque todo mundo fala que todo mundo faz tudo dentro de casa, mas quando vai para a delegacia morrem de medo. Isso acontece mesmo? Olha, primeiro quando era novinha, eu fui vítima de violência doméstica. Então, foi por isso que eu me separei. Meu marido me abandonou com 3 filhos pequenos. Então, assim, foi a maior experiência da minha vida, né? E aí eu vi o que é. Eu posso dizer para ti o que a mulher sente. Sim. Né? Porque aquela história de dizer assim, quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece, né? Então, eu sempre me coloquei muito no lugar dessas mulheres que vão lá. E eu sei que não é fácil, né? Tu ser a vítima, mas tu não podes permanecer vítima, claro. Né? Tu tem que levantar tua cabeça e mostrar que faz parte, né? Que faz parte da tua vida, aconteceu, eu não vou ficar me lamentando porque um dia aconteceu. Não é culpada por aquilo. E eu já tive muito homem que chegou na delegacia e olhar para mim e dizer assim, Deus o livre, eu não quero ser atendido por uma mulher, né? Aí eu disse, não, o senhor vai ser atendido por mim porque não tem homem aqui. Então, se eu tenho que ser atendido por mim, o senhor vai ficar... Eu vou colocar aqui que para o juiz que o senhor não quis ser atendido por uma mulher, mas não tem diferença. Aí a situação vai ficar mais feia ainda para ele, né? E assim, eu não me considero braba, mas as pessoas acham que eu sou braba, mas é que eu acho que tem horas que tu faz, até a tua postura, né, como mulher ali, como autoridade, te obriga às vezes a ter mais colocar numa postura de defesa, né? Mas nunca ninguém me desrespeitou, me chamar de alguma coisa, porque eu também sei me impor, né? Nunca precisei bater em alguém e dar tapa e tal. Mas a caneta... Demonstrar os limites. Não, e a caneta também, né? Tem seu peso. A caneta tem o peso, né? Como sempre, a nossa conversa estava tão boa que a gente nem viu o tempo passar. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Acho que foi muito informativo, adorei o nosso papo. Muito obrigada. Tá, muito obrigada. E esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, compartilha com seus amigos. Nós esperamos você toda segunda-feira, às 14h, na rádio Pan News Florianópolis 103.3 FM, no canal Estúdio Alma no YouTube e no Spotify Papo de Justiça Cast. Se você ficou com alguma dúvida sobre o tema, nos mande no Instagram. E se você é vítima de alguma violência, a delegacia está sempre de portas abertas para te ajudar. Não tenha vergonha.